Olá, galera! É um prazer participar com vocês aqui da formação nessa disciplina que a gente convencionou chamar de papiloscopia forense, que faz parte da preparação de vocês para o concurso de São Paulo, né? Então a gente vai tratar de alguns aspectos específicos da identificação humana, mais voltados para a disciplina de papiloscopia. Então vamos tratar de vários aspectos, desde a formação desses desenhos, né, da utilidade que é esse tipo de perícia, aspectos da pele, aspectos químicos das impressões, né, e vamos chegar até sistemas automatizados, né, de pesquisa de impressões digitais. Tá legal? Então meu nome é Rodrigo Menezes de Barros, eu sou perito papiloscopista desde 2009, aqui de Brasília, no Instituto de Identificação. Desenvolvi o mestrado em Ciências Médicas, na área de Morfologia aplicada às Ciências Forenses, na UNB, na Faculdade de Medicina da UNB, e estou concluindo agora o doutorado, né, no programa de pós-graduação em Nanociência e Nanobiotecnologia também pela UNB. Né, e sempre desenvolvendo pesquisa nessa área de papiloscopia forense, principalmente com as impressões latentes, que a gente vai conhecer um pouco mais a partir de agora. Bom, se vocês quiserem dar uma olhada aqui no material, no nosso conteúdo programático, estaremos tratando dos itens do edital referentes ao tópico, do tópico 8.6.2 ao tópico 8.6.11. Eu peguei esse apanhado desse conteúdo, se quiser voltar aqui na tela, eu peguei o apanhado desse conteúdo, então, conteúdo a partir dessa publicação que a gente está vendo aqui, à nossa direita, no periódico Nature, né, que é um dos periódicos de artigos científicos mais famosos do mundo, né, mais antigos do mundo, e uma publicação desse senhor aqui chamado Henry Folds. Então, em 1880, para impressões, não existia uma série de equipamentos e uma série de sistemas automatizados que a gente tem hoje que muito auxiliam essa área, mas a gente tinha já o início, né, um início dessa consciência científica de que as impressões digitais eram diferentes de pessoa para pessoa. Né, e de 1880 para 2018, a gente tem uma série de visíveis, aquelas impressões recolhidas em cenas de crime, né? Então temos aqui as pesquisas mais voltadas para a produção de reveladores e para a produção de sistemas biométricos, como hoje a gente conhece o chamado sistema AFIS, né? Que é uma das nossas aulas, a nossa última aula vai tratar especificamente. Pele espessa, essa pele que nós encontramos, se puder voltar a imagem aqui, essa pele que nós encontramos nas palmas das nossas mãos, na planta dos pés, na face ventral dos dedos das nossas mãos
Então, se a gente olhar com calma para essa região das nossas mãos, a gente tem uma sequência de pressão naquele objeto. Deixa um resíduo, né, da minha pele na superfície daquele objeto. Obviamente que mais para frente a gente vai estudar os detalhes técnicos, né, desses vestígios, tá? Bom, voltando aqui para o slide. E sulco, né? Crista, sulco. E a gente pode observar também por esse slide que na região das cristas nós temos uma sequência de bolinhas aqui que seriam os poros, né? Os poros dessas cristas, chamadas cristas de fricção, tá? Então, basicamente, nós temos essa sequência de características nas regiões de pele espessa, tá? Em regiões de pele fina, nós temos apresenta essa estrutura, né, de cristas e sulcos. Portanto, para deixar impressões digitais, realmente o contato tem que ser dessa polpa dos dedos, da palma das mãos ou da planta dos pés, né? Cada uma vai ter seu nome específico. Essas estruturas, elas têm uma vantagem adaptativa dentro do conceito evolutiva nossa aqui dos primatas, né? Então a mão nos primatas ela leva a comida até a boca. Se a gente observar os primatas a gente vai locomoção dentro de um ambiente arborícola. O que seria isso? Seria aquela possibilidade de escalar, né? Escalar árvores, escalar objetos, né, maiores, atravessar superfícies e se locomover pelos dosséis das árvores, ou seja, pela parte superior das árvores. A mão chamada de verdadeira, né, dentro desse contexto, mão verdadeira, é a chamada mão preêncio. Deixa eu até melhorar aqui meu sublinhado, né? A mão verdadeira é a chamada mão preêncio, e isso é o que a gente tem dentro dos primatas. Aqui a gente tem um exemplo. Bom, o hábito trepador, né? Antes que alguém comece a fazer piadinha, né, sobre esse termo, mas dentro da biologia, né, da evolução das espécies, a gente chama de hábito trepador esse hábito justamente de escalada, né, de você subir em árvores, dos primatas, né, os macacos se pendurarem nas árvores. Isso é um hábito que os primatas compartilham entre si, né? Quase todos os primatas têm esse hábito. Vamos voltar aqui para o slide. Então, quase todos são trepadores, os primatas, né, especializados, e alguns que escalam pouco ou nem o fazem. Por exemplo, o homem, né, um caso de um que não tem mais o hábito de escalada, não tem mais o hábito trepador, mas teve o seu ancestral arborícola, ou seja, o seu ancestral, no contexto evolutivo, o ancestral do homem, ele era um arborícola, era um trepador. E essas vantagens do hábito trepador envolvem assegurar o alimento, evitar os predadores, conseguir se posicionar em pontos vantajosos para perscrutar o ambiente. O que seria isso?
Seria pontos em que ele possa observar melhor o ambiente, localizar onde está o alimento, localizar onde está a ameaça. O encontro de locais sombreados para descansar, então locais em que ele está evitando contato com um possível predador, né, um possível animal nocivo para ele poder descansar. E o deslocamento é favorecido em locais onde a vegetação do solo é densa, ou seja, ele consegue se locomover de uma maneira mais rápida, certo? Então as cristas de fricção da pele oferecem uma vantagem adaptativa para esses animais. Se a gente observar os macacos chamados macacos do Novo Mundo, que são aqueles que possuem essa cauda aqui, a cauda preensil, se a gente olhar a superfície ventral dessa cauda, ela apresenta também essas cristas de fricção, da mesma maneira que encontramos na palma da nossa mão, na planta dos pés, na superfície ventral dos dedos, a gente encontra o mesmo tipo de estrutura nas caudas desses animais. Portanto, dentro de um aspecto evolutivo, nós temos o surgimento dessas características nos primatas. Então, não são apenas os seres humanos que possuem as cristas de fricção da pele. Alguns de vocês talvez já tenham estudado papiloscopia, já tenham ouvido algumas definições anteriores e estão perguntando por que você está falando, por que o professor está falando crista de fricção, não está falando papilas dérmicas. A gente vai chegar nesse ponto ainda. Mas por enquanto mantenho essa definição daquelas cristas que a gente observou no slide, a gente chama de cristas de fricção, ok? Voltando aqui para os slides. Então a papiloscopia forense, o que envolve? A análise daquelas estruturas que os primatas possuem, mais especificamente para o ser humano. Afinal de contas, ela vai ser aplicada para a resolução de crimes, né, para atender principalmente ao princípio da troca de locar, que estabeleceu em 1904 o seguinte: todo contato deixa uma marca. Então, Locard, hoje considerado o pai da ciência forense, tá? Então vou até escrever aqui, ó, Edmond Locard é chamado de pai da ciência forense. Foi um dos pioneiros, né, a tratar de vários aspectos, de vários tipos de vestígios, inclusive de impressões digitais, estabeleceu essa máxima de que todo contato deixa uma marca. Então, se eu tenho um objeto, como esse que a gente está vendo aqui na figura, e esse objeto é tocado pela pele espessa, ou seja, pelas faces ventrais aqui dos dedos, né, nesse caso, desse slide, a gente chama esse objeto de suporte primário e na superfície desse objeto vamos encontrar as chamadas impressões, tá aqui, né, já no slide, não vou nem precisar escrever, aqui, ó, impressões digitais latentes, ok? Então, esses objetos, eles vão passar a ter um interesse criminal se o objeto for utilizado numa prática criminal ou se estiver presente dentro de uma cena de crime. Aí sim, essas impressões digitais latentes vão ter um valor probatório bastante relevante, principalmente, né, de acordo com a gravidade do crime, ok? Vamos em frente. Bom, a papiloscopia forense é uma das 7 principais áreas da perícia criminal brasileira. Ela consta dentro do procedimento operacional padrão do Ministério da Justiça, tá? Então, esse aqui é um manual que foi publicado pelo Ministério da Justiça brasileiro e ele traz, então, a papiloscopia como uma das 7 principais áreas, ao lado de balística forense, ao lado de química forense, DNA forense, medicina legal, dentre outras, ok? A papiloscopia encontra aplicação em diversos tipos de crimes. Talvez vocês se lembrem de um caso de repercussão que ocorreu aqui em Brasília, que foi o homicídio da professora no Parque da Cidade, que foi encontrada morta no interior do veículo no Parque da Cidade. E esse foi um caso de bastante repercussão, um caso que a impressão digital era o único vestígio, né, deixado na cena do crime, ou pelo menos foi o único vestígio que pode ser recuperado pela perícia naquele local de crime. Essa disciplina, né, de papiloscopia forense vai ter por foco a recuperação das impressões usando reveladores adequados, ok? Então a escolha dos reveladores vai ser fundamental. A gente vai aprender aqui sobre alguns tipos de reveladores.
Tem alguns bastante interessantes. Então, esse seria o primeiro passo dentro da papiloscopia forense. A gente tem a análises das impressões e melhoria das imagens como um segundo passo. Então, vou colocar aqui primeiro, né? Em primeiro lugar, a gente tem a recuperação das impressões, ou seja, a escolha dos reveladores adequados. No segundo lugar, a análise dessas impressões e melhoria das imagens, tá? Em terceiro, a comparação com os padrões. Também é um dos tópicos do edital de vocês. E por último, a determinação da autoria delitiva ou outros envolvidos no evento delituoso, ou seja, quem esteve presente, né? Essa é uma área da perícia que vai responder quem, né? Vai responder essa pergunta aqui, quem esteve presente. Não só quem é o autor do crime, né? Mas dependendo da impressão, pode indicar a presença de outras pessoas que pode trazer, agregar informações muito relevantes para uma investigação. Então, a papiloscopia ela é definida, ou melhor, foi definida, né, por Araújo em 2006, observem que está citado aqui. Ele diz o seguinte, que é a ciência que tem por objetivo a identificação humana por meio das papilas dérmicas. Então, a gente vai ver mais para frente, especificamente quando a gente estiver tratando da pele humana, que papilas dérmicas correspondem a uma estrutura da derme, né, da derme. E a pele, ela vai se dividir em duas camadas, né? A pele, ela vai se dados que a gente tem com relação aos quais a gente não pode ter divergência, certo? Até porque são esses livros que vão ser usados para montar as questões de prova de vocês, ok? Então, por isso eu chamo de cristal de fricção. Contudo, né, Araújo, em 2006, publicou um livro falando aqui que são papilas dérmicas. Então, existe essa definição, né, para definir, né, qual que é o significado do termo papiloscopia. Tá? E além desse termo, nós temos outros termos. Por exemplo, a datiloscopia, que vai se referir produzidas pelos dedos das mãos, ok? Quiroscopia, que seria as impressões produzidas pela palma da mão, ou pelas palmas, certo? Então quer dizer que se eu encosto a palma da minha mão na superfície de um objeto, de um carro, de um monitor, eu deixo temos então datiloscopia, seria especificamente, né, um termo que faz parte do gênero papiloscopia. Então,
que é irregular. E isso daqui é diferente de uma pessoa para outra, né? A gente também pode estabelecer isso aqui como um elemento individualizador, tá vendo? Então, as impressões deixadas por um mesmo indivíduo vão ter, né, se eu considerar as mesmas cristas, os mesmos poros, elas vão ter a mesma morfologia, como a gente está vendo aqui nesses slides, ok? Princípios fundamentais da papiloscopia. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar desses princípios fundamentais, mas é importante a gente saber que são 4, né, e são universalidade, perenidade, imutabilidade e variabilidade. Universalidade, o primeiro dos nossos princípios, diz o seguinte: todos os indivíduos de todas as etnias possuem impressões papilares. E a gente viu que não só os seres humanos, puder voltar para cá, a gente viu que não só os seres humanos, mas os primatas também apresentam essas impressões papilares. Então a palma da mão dos macacos, né, a planta do pé, inclusive um gorila, as impressões são muito parecidas, inclusive com as nossas, ok? Então, voltando aqui para o slide. Esse seria o primeiro princípio, que trata da universalidade. Materno. E mesmo depois da morte é possível ainda identificar as pessoas com base nas suas impressões digitais, mesmo em casos de pessoas carbonizadas. A gente vai ver alguns exemplos na aula específica de necropapiloscopia. O terceiro princípio seria o da imutabilidade, que diz o seguinte: as impressões papilares não se alteram durante a vida do indivíduo, ou seja, as posições relativas das minúcias, né, ou seja, dos caracteres individualizadores daquelas impressões digitais, elas permanecem ao longo da vida do indivíduo. Então eu posso coletar a impressão digital de um indivíduo quando jovem, comparar essa impressão quando o indivíduo for adulto e observar que existem essas similaridades, que é possível identificá-lo dessa maneira. E existe um quarto princípio chamado de variabilidade, ou seja, o desenho das impressões papilares variam de pessoa para pessoa, são desenhos variáveis, né? Existem formas diferentes, existem desenhos diferentes, minúcias diferentes, que vão ser variáveis de uma pessoa. Totalmente. Será que existem exceções para esses princípios ou eles estão à prova de exceções, né? O que você me diria? Obviamente, né, que toda regra tem a sua exceção. Então, para cada um desses princípios, vamos ter exceções. E é aqui que é algo interessante que eu tenho para mostrar para vocês. Ao princípio da universalidade, uma exceção muito conhecida é a síndrome de Nagali, né? Essa síndrome de Nagali-Franceschetti-Jodassohn, né? É mais conhecida então como síndrome de Nagali, dessa maneira aqui, pode aparecer na prova de vocês. Ela envolve a doença autossômica dominante, né? Ela é uma doença autossômica dominante que envolve a displasia ectodérmica, ou seja, uma produção no gene responsável pela queratina. E a gente vai ver que a queratina é uma das principais proteínas da nossa pele. Quando essa queratina é produzida de uma maneira inadequada, obviamente que ela vai afetar as impressões digitais. E aí a gente tem esses exemplos aqui, que a gente pode ver no slide, né? Impressões aqui sem a presença das cristas de fricção, né? Sem as cristas, como a gente pode ver aqui na direita, que é um indivíduo saudável, né? Aqui seria o saudável. Então a gente vê aqui as cristas e sulcos, né, dessas impressões, e aqui é o indivíduo acometido desta doença chamada síndrome de Nagali. Deixa eu corrigir aqui.
acometido da doença, ok? Então essa seria a exceção, uma das exceções, né, ao princípio da universalidade. Outras seriam verrugas, de repente lesões na pele, né, que podem afetar em muito as impressões digitais. Uma exceção ao princípio da perenidade seria a perda completa dos tecidos da pele em virtude do processo de decomposição, ou seja, mesmo que o indivíduo morra, a gente sabe que pelo princípio da perenidade é possível identificá-lo, desde que as impressões digitais estejam presentes. Agora imagina você que ao longo do processo de decomposição, aquele indivíduo atinge o estado de esqueletização, como essa mão ilustrada aqui no nosso slide, em que não temos mais presentes, né, as impressões digitais, as polpas digitais. Aqui a gente só tem a parte óssea, o tecido ósseo. O tecido ósseo não possui impressões digitais, então não vai ser possível usar a papiloscopia nesse caso. Princípio da imutabilidade. Qual que seria a exceção desse princípio? As linhas chamadas de interpapilares, elas têm uma relação com o envelhecimento do ser humano. Então a gente observa que com o envelhecimento começam a surgir essas linhas aqui, ó, que a gente está vendo aqui na seta, essa linhazinha aqui bem fraquinha, começam a surgir essas linhas entre cristas. Então começam a surgir linhas aqui, ó, nessas regiões, entre cristas. Isso daqui é uma característica do envelhecimento. Então, é necessário entender que existem essas cristas interpapilares, que elas são referentes ao envelhecimento, para que durante o processo ou também chamados de monozigóticos. O que seriam esses gêmeos monozigóticos? O que seriam esses gêmeos univitelinos ou monozigóticos? São aqueles que compartilham o mesmo material genético, né? Ou seja, eles tiveram origem a partir de um mesmo embrião. Aquele embrião, por alguma razão, se dividiu e formou dois indivíduos que são idênticos, né, em termos de... são idênticos em termos de genética, mas, mesmo assim, suas impressões têm diferenças. Contudo, a gente pode ver que as suas impressões digitais são muito parecidas, né, e guardam uma série de características muito semelhantes, né, a indivíduos que não sejam aparentados ou que não sejam monozigóticos. Outras características técnicas das impressões envolvem a classificabilidade, ou seja, permite que os desenhos sejam classificados para arquivamento, isso foi muito importante dentro do processo histórico da papiloscopia, e a praticabilidade, que seria o seguinte: a obtenção dessas impressões digitais é de uma maneira simples, rápida e de baixo custo. Ainda mais hoje que temos os live scans, então não envolve nem o uso de tintas, né, uma coisa realmente bastante simples. A aquisição não é invasiva, né, então é muito tranquilo de formar bancos de dados para isso. Temos os tipos fundamentais das impressões, acredito que vocês tenham visto, né, numa outra aula, mas é bom a gente lembrar. Então, as impressões do tipo, os tipos fundamentais chamados de arco, são nos polegares, né, representados pela letra A, certo? E nos demais dedos pelo número 1. Okay? Esse é o tipo fundamental chamado de arco. O tipo fundamental chamado de presilha interna, lembrem-se sempre do delta à direita do núcleo, então está aqui o nosso delta, certo? À direita aqui do núcleo, né, que é essa região aqui. Esse é a presilha interna. Letra I no polegar, né, e número 2 nos demais dedos. Presilha externa, delta esquerda do núcleo. O grande segredo de lembrar é você lembrar delta esquerda, presilha externa, tá? Então, esse esquerda, o delta esquerda e presilha externa, te ajuda a lembrar. Representados, então, pela letra E no polegar e nos demais dedos pelo número 3, certo?
Verticilo, que é essa forma que possui dois deltas, um delta à esquerda e um delta à direita desse núcleo, né, e representado pela letra V no polegar e pelo número 4 nos demais dedos, ok? Esses seriam os 4 tipos fundamentais. Obviamente que existe uma subclassificação, mas aí seria aí um pouco além daquilo que o edital está esperando da gente. E a fórmula datilográfica é referente à mão direita, né, e a seção referente à mão esquerda. Essa classificação é algo que vem caindo em desuso, tá? Principalmente com o advento do sistema IFES, dos sistemas automatizados de impressões digitais. Daqui a pouco a gente volta, então, para a nossa segunda aula, e ao final dessa segunda aula nós vamos resolver questões referentes ao conteúdo da primeira e da segunda aula. Até logo!